A noite caía sobre a densa floresta da Mata Atlântica, e um arrepio percorria a espinha dos habitantes da pequena cidade que a cercava. Por meses, rumores assustadores se espalhavam entre os moradores sobre um terrível lobisomem que aterrorizava a região. Os relatos eram assustadores, com ataques brutais, desaparecimentos misteriosos, e uma criatura que parecia não deixar pistas do seu paradeiro. O medo e a tensão tomavam conta de todos, enquanto o mistério em torno do lobisomem crescia cada vez mais. Os caçadores locais estavam em busca da criatura, mas ela parecia sempre um passo à frente, escapando de suas armadilhas e desafiando todos os esforços para ser capturada. Um cientista determinado estava decidido a desvendar o enigma do lobisomem e trazer paz à cidade, mas o que ele descobriria foi além de qualquer coisa que poderia imaginar. A verdadeira natureza do lobisomem e sua capacidade de desaparecer sem deixar rastros, levaria a uma busca desesperada. Se vocês estiverem preparados, assistam este vídeo até o final e descubra a verdadeira natureza sobre o lobisomem. Seja muito bem-vindo ao canal Escuridão Macabra, onde você encontra os vídeos mais aterrorizantes do YouTube. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Se inscreva no canal e faça parte da família que mais cresce no Brasil. Havia uma pequena cidade localizada na Mata Atlântica, cercada por uma floresta densa e misteriosa. Durante anos, os habitantes da cidade viveram em paz, mas isso mudou quando começaram a ocorrer ataques noturnos na floresta. As pessoas começaram a avistar uma criatura sinistra que, de acordo com as descrições, parecia ser um lobisomem. As histórias sobre o lobisomem se espalharam rapidamente pela cidade, aumentando o medo e a insegurança da população. Os ataques se tornaram cada vez mais frequentes e violentos, deixando as pessoas em pânico e sem saber o que fazer. Os habitantes da cidade tentaram de tudo para encontrar e capturar o lobisomem. Eles organizaram patrulhas noturnas, armaram emboscadas e instalaram armadilhas na floresta. No entanto, o lobisomem era astuto e sempre conseguia escapar, deixando para trás apenas a devastação e o medo. Com o tempo, a cidade começou a mudar. As ruas ficaram vazias à noite, as pessoas evitavam a floresta e o comércio local foi afetado. A cidade estava morrendo lentamente, vítima do terror que o lobisomem causava. As autoridades locais também tentaram resolver o problema, mas todas as tentativas falharam. Não havia pistas ou evidências suficientes para identificar o lobisomem e acabar com os ataques. Os anos se passaram e o lobisomem continuava aterrorizando a cidade. Algumas pessoas acreditavam que ele era uma criatura sobrenatural, enquanto outras pensavam que era apenas um homem com uma maldição. Um dia, um homem misterioso apareceu na cidade. Ele era um caçador experiente e se ofereceu para ajudar a capturar o lobisomem. As pessoas ficaram desconfiadas, mas ele parecia determinado e confiante em sua missão. O caçador estudou a floresta e a criatura por dias, observando seus hábitos e movimentos. Ele descobriu que o lobisomem tinha um padrão de caça e que geralmente se escondia em uma caverna nas profundezas da floresta. O caçador seguiu o lobisomem até a caverna, mas quando chegou lá, a criatura já havia desaparecido. Ele encontrou sinais de que o lobisomem havia estado lá, mas nada que pudesse ajudá-lo a identificar a criatura. O caçador continuou a perseguir o lobisomem por semanas, mas nunca conseguiu pegá-lo. Ele se aproximou várias vezes, mas o lobisomem sempre escapava sem deixar pistas. Com o tempo, o caçador começou a questionar se o lobisomem realmente existia ou se era apenas uma lenda urbana. Ele se perguntava se toda aquela caçada não havia sido em vão e se a cidade nunca seria livre do medo que o lobisomem causava. A cidade continuou vivendo com medo, sem saber se o lobisomem ainda estava lá ou se tinha desaparecido para sempre. As histórias sobre a criatura foram passadas de geração em geração. As gerações foram se passando e o medo do lobisomem continuava vivo na cidade. As histórias foram sendo contadas de pai para filho, de avô para neto, mantendo a lenda viva. A floresta continuava sendo evitada e as pessoas, com medo, evitavam sair de suas casas durante a noite. No entanto, algo mudou.
Os ataques do lobisomem se tornaram menos frequentes e as pessoas começaram a acreditar que ele havia desaparecido para sempre. Mas essa paz era apenas temporária. Um dia, uma jovem desapareceu na floresta. Ela havia saído para uma caminhada matinal e nunca mais foi vista. As pessoas começaram a suspeitar que o lobisomem estava de volta. O pânico se espalhou pela cidade novamente e as autoridades locais montaram uma equipe de busca para encontrar a jovem. Eles vasculharam a floresta por dias, mas não encontraram nenhum sinal dela ou do lobisomem. As semanas se passaram e mais pessoas começaram a desaparecer na floresta. O lobisomem estava de volta, mais forte e mais feroz do que nunca. As pessoas ficavam trancadas em suas casas durante a noite, com medo de serem as próximas vítimas. As autoridades locais montaram uma força-tarefa para caçar o lobisomem. Eles contrataram os melhores rastreadores e caçadores da região e organizaram patrulhas noturnas para proteger a cidade. No entanto, o lobisomem era uma criatura astuta e conseguia escapar de todas as emboscadas. As patrulhas noturnas não eram párias para ele e as autoridades estavam ficando desesperadas. Foi então que um cientista apareceu na cidade. Ele era um especialista em criaturas sobrenaturais e se ofereceu para ajudar a capturar o lobisomem. As pessoas estavam desconfiadas, mas ele parecia saber do que estava falando e se mostrou determinado em sua missão. O cientista passou dias estudando a floresta e o lobisomem. Ele fez experimentos e analisou amostras de sangue e saliva do animal. Ele descobriu que o lobisomem era um ser híbrido, meio homem meio lobo, e que sua genética era diferente de qualquer criatura que já havia estudado. O cientista acreditava também que a chave para capturar o lobisomem estava em sua genética. Ele precisava descobrir como a criatura havia se transformado em um lobisomem e o que o tornava tão poderoso. Ele passou semanas estudando as amostras e finalmente descobriu a resposta. O lobisomem tinha uma mutação genética única que o tornava resistente a qualquer tipo de veneno ou droga tranquilizante. Com essa informação, o cientista criou um antídoto especial que poderia enfraquecer o lobisomem o suficiente para que pudesse ser capturado. Ele reuniu um grupo de caçadores experientes e partiram para a floresta, prontos para enfrentar o lobisomem. A batalha foi intensa. O lobisomem era uma criatura poderosa, com força e agilidade sobrenaturais. Os caçadores lutaram bravamente, mas estavam em desvantagem. O lobisomem os atacava com garras afiadas e dentes afiados, deixando-os feridos e atordoados. O cientista então entrou em ação, lançando o antídoto especial no lobisomem, com um dardo tranquilizante. A criatura começou a se contorcer e a perder força, caindo no chão. Os caçadores se aproximaram cautelosamente, prontos para amarrar e capturar a criatura. Mas antes que pudessem fazê-lo, o lobisomem desapareceu diante de seus olhos. O cientista ficou chocado. Ele havia estudado a criatura por semanas e sabia que o antídoto deveria ter funcionado. Mas o lobisomem havia desaparecido sem deixar vestígios. Os caçadores procuraram a criatura por toda a floresta, mas não encontraram nada. O lobisomem havia desaparecido novamente, deixando as pessoas da cidade aterrorizadas. Os dias se passaram e ninguém mais foi atacado pelo lobisomem. As pessoas começaram a se sentir um pouco mais seguras, mas ainda tinham medo de sair à noite. Os caçadores colocaram várias armadilhas na floresta próximo às casas, e esperaram. Algumas noites se passaram e nada aconteceu. Mas na semana seguinte, algo caiu na armadilha, logo em seguida se ouviu um uivado aterrorizante. Era o lobisomem que havia voltado. Os caçadores se aproximaram cautelosamente e viram o lobisomem preso na armadilha, se contorcendo tentando escapar. A criatura lutou, mas não conseguiu escapar. Eles ficaram de longe só espiando e quando o dia amanheceu o lobisomem se transformou em um homem, da própria vila de moradores deles. Ele se chamava José e tinha em torno de 40 anos de idade. Ele foi preso e entregue às autoridades. Os ataques da criatura na floresta amazônica haviam acabado.
Mas os moradores da cidade nunca esqueceria a lenda do lobisomem que aterrorizou a floresta atlântica. Mas agora, graças à determinação do cientista e dos caçadores, a criatura estava finalmente sob controle. E assim termina mais este conto de lobisomem, do canal Escuridão Macabra. Se você ficou até aqui, significa que gostou do vídeo, então se tiver gostado, eu te convido a fazer parte da família Escuridão Macabra. Se inscreva no canal e ative o sininho, para que assim que sair um novo vídeo no canal, o YouTube te informe imediatamente. Se não for pedir muito, compartilhe este vídeo o máximo que puder, e para fortalecer o canal, deixe o seu like. A família Escuridão Macabra agradece de coração. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube. Escolha um deles, assista, e se arrepie com as histórias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.